Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, Abrindo a Bíblia na TV, e vamos ler aqui o que está escrito em Marcos 4, versículo 35 a 41. Jesus disse naquele dia, ao cair da tarde, aos seus apóstolos: passemos para outra margem, referindo-se ao lago de Genezaré, o mar da Galileia. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo de água. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Meus queridos telespectadores, esse ano eu já estive nesse lugar. E já estive aí várias vezes. Mas esse ano aconteceu algo assim bem particular e peculiar. Porque o mar da Galileia é um mar que fica de um lado as montanhas de Golã, da Jordânia, e do outro lado montanhas da Galileia. Então é um lago envolvido ali entre montanhas, de forma que não tem vento. É sereno, é maravilhoso olhar, parece aquele açude imenso. Mas esse ano nós fizemos uma passagem por dentro, que fazemos sempre, do lago. E a época, agora no mês de maio, ali a partir de janeiro, fevereiro, de acordo com a estação do ano, às vezes encana um vento vindo do Jordão, da região mais do sul, no vale ali, vamos dizer assim, no Vale do Jordão, que começa lá em Jericó, no Mar Morto, e sobe, e às vezes o vento encana, e quando chega no lago, realmente ele provoca muitas ondas fortes. E esse ano nós vivemos isso, porque quando nós chegamos lá, o vento estava muito forte, soprava com veemência. Eu me vi assim, envolvido de uma energia inexplicável. Não quero entrar em detalhes para não querer levar para vocês algo místico, não. Foi algo muito real, mas eu vou guardar para mim, até onde eu posso dizer para vocês, pela energia, pela luz que nos envolveu, pelas lágrimas que eu não consegui segurar naquele momento, porque me veio muito forte a lembrança dessa citação que está narrada em Marcos, que Mateus capítulo 8 também fala, e Lucas também. Esses três evangelistas falam dessa tempestade que houve ali naquela época, na época de Jesus, naquela tarde, como ele está dizendo, já era o cair da tarde. Nós estivemos ali pela manhã, mas o vento foi... Eu praticamente quase não consegui falar para o grupo, que eu sempre falo, sempre conto essa história, porque é realmente muito importante. E aqui a gente tem que tirar como lições para nós a superioridade de Jesus, a segurança de Jesus. Enquanto todos se apavoravam, ele estava dormindo, como diz Marcos, sobre o travesseiro. Tranquilão. Se eles estavam pescando, Jesus não era feito a pesca, porque pouco estava se incomodando, estava dormindo, não tinha nem curiosidade de saber que peixe pegava, que peixe não pegava. E eles, como crianças, coitados, inseguros, sem nenhuma tranquilidade espiritual, apavoram-se e aí despertam Jesus. Mestre, acorda, porque se não te importa que pereçamos, como se assim, a gente vai morrer e você não está nem aí. É claro que Jesus estava senhor de toda a situação e sabia que eles não iriam morrer de forma nenhuma, porque ele estava sob o domínio da questão. E aí ele levanta e diz o evangelista que ele conjurou severamente o vento. Claro que não, Jesus não
nunca foi agressivo. Isso aqui é a expressão do evangelista que a gente respeita, mas com a nossa racionalidade de interpretação a gente vai ver que isso não funciona. Jesus era senhor absoluto da natureza, que respeitava muito do vento, da água, de tudo. E ele conhecia todas as forças que promoviam uma tempestade, um vento forte, ele sabia de tudo. E ali, para nós, à luz da doutrina espírita, fica fácil de entender o que estava acontecendo quando a gente lê o capítulo 9 do livro dos Espíritos, quando fala da influência dos Espíritos sobre a natureza, sobre os fenômenos da natureza. E é lógico que Jesus, tranquilamente, diz, o Espírito da Verdade, que existem espíritos em todas as partes, nos terremotos, nos maremotos, nas erupções vulcânicas, até nas protuberâncias solares, porque os espíritos não são influenciados por temperatura, nem por calor, nem por frio, nada. Eles podem estar em todos os locais e eles são realmente os trabalhadores de Deus, da sua obra maravilhosa, misericordiosa e infinita. E ali ele, naturalmente, tinha espíritos que estavam promovendo o vento e as ondas, naturalmente, criadas pela força desse vento. E Jesus simplesmente ordenou a eles que se afastassem. Como se dissesse assim, olha gente, olha menino, vão embora, que os meus discípulos precisam pescar e eu quero dormir, continuar o meu sono. E assim foi. Agora, vem uma pergunta aqui muito interessante de Jesus, que depois de ter colocado ordem na casa, ele sabia que os discípulos poderiam ter feito isso sem precisar molestá-lo, acordá-lo. Porque ele diz assim, por que vocês têm medo? Vocês ainda não têm fé? Ora, como se fosse assim, vocês precisariam me acordar para resolver isso? Vocês não têm condições de... Eu não já ensinei a vocês como doutrinar, conduzir esses espíritos sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade de me incomodar? E aí os discípulos ficaram, segundo Marcos, com muito medo e diziam uns aos outros, quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem. Então essa passagem de Jesus, narrada por Marcos, nos traz uma reflexão muito forte toda vez que a gente entra ali no Mar da Galileia, que a gente pode reviver, sentir aquela água, aquela energia, olhar para as margens do Mar da Galileia e avistar Cafarnaum, Tiberíades, todas aquelas cidades, aquelas quibutzes que giram ali em torno, e entender maravilhosamente o que se passou no tempo de Jesus. Mas não saia daí, porque nós, na terceira e última parte, ainda temos um fato a narrar, complementando essa passagem do Evangelho de Marcos. Até já, 1 minuto só. Não saia daí.